Brunão, a gente gosta muito do tema filosófico, né? A gente sempre pergunta, tradicional para todo mundo que vem aqui, o que que é uma vida boa? Eu sei que é complexo, também é abstrato, difícil de você sintetizar tudo isso aqui, mas é uma motivação e é individual. Então, acho que para começar, a gente podia começar por aqui, que é uma vida boa para você. Quando você ouvir isso, o que que você pensa? Como bom austríaco, é claro que eu acredito no individual, né? Mas falar de filosofia é foda do lado desse cara aqui, né? Porra, PhD em filosofia, cara. Quem sou pra falar aí de filosofia, cara? Aí você vai ver tipo um puta de um leigo falando sobre o tema. Mas a pergunta ela é realmente subjetiva. O que é uma vida boa? Falei pra vocês que antes de eu vir pra cá, eu saí correndo que eu tava no aniversário da minha filha de uma amiguinha da classe dela de 3 anos. Pra mim, a vida boa envolve isso, cara. Envolve uma família, envolve eu estar perto dela, envolve eu conseguir conciliar coisas. Quando eu tava agora lá com pessoas que me reconhecem dali, estavam falando, pô, mas como você acha tempo pra tudo? Porque a rede social te vende como uma ideia, só que, cara, o dia tem 24 horas pra todo mundo, é você ser eficiente com o teu tempo. E aí as pessoas estavam falando isso, falei, pô, tô saindo daqui vou gravar lá o podcast do Denis, não sei o quê. E aí eles falam, pô, mas como você tá aqui? Eu falei, cara, tem certas coisas na vida que eu não abro mão. Um deles são meus filhos. Então, vida boa envolve isso, vida boa pra mim envolve eu que sou hiperativo, conseguir encaixar dentro da minha agenda, eu consigo fazer exercício físico todos os dias, porque pra mim é uma forma de eu pensar, é uma forma de eu colocar minha energia pra fora. E, cara, é ter uma vida dentro daqueles valores que eu fui ensinado pelos meus pais, de você ter lealdade às pessoas mais próximas a você, colocar a família realmente num patamar acima de qualquer coisa, você, dentro da moralidade, conseguir fazer aquilo em que você quer fazer sem agredir o PNA, o princípio de não agressão de ninguém, respeitar as decisões do outro e viver a minha própria vida, cara, e a nossa própria vida, eu acredito como empreendedor, que eu só vou conseguir ser bem sucedido com o empreendedor se eu satisfazer a vontade de um grupo de pessoas. Então eu estou satisfazendo ali alguma necessidade que tem uma demanda latente daquelas pessoas, dentro de uns valores e pilares que para mim são importantes, como eu falei, principalmente família. Então eu acho que para mim é isso. É uma pergunta bem subjetiva, claro, né? Claro bem que subjetiva. Minha pergunta agora, pensando nisso que você falou, quando que você percebeu isso? Esse conjunto de valores, o que você preconiza, o que você é como pessoa, tanto do ponto de vista de entendimento político e econômico, quando que você percebeu que era isso que você queria mesmo? Porque existe uma transição, você não nasce com isso dentro de você. Você aprende uma parte, né? Você tem inclinações, personalidade própria, mas você tem que construir. Quando que você viu que você tinha esses determinados valores, você queria seguir esse caminho, assim? Cara, puta pergunta. Sabe o que eu acho? Eu acho que os valores, eles vêm desde criança. Eu fui aprendendo isso dentro de casa. Em cada momento da tua vida, você coloca ele para fora em um tema específico. Então, quando eu falo de economia, os valores são iguais. Quando eu falo de política, para mim, os valores são iguais. Quando eu falo de família, eles são iguais. Então, já tem me feito... Esses dias eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte e aí me perguntaram justamente sobre isso. Pô, mas de onde vem essa tua vontade de se expressar, de falar quem você é, dar a sua opinião? E eu voltei lá atrás, assim, eu de moleque, meu pai falando pra mim assim, cara, não fica em cima do muro nunca. Quem é você? Não importa o que você seja, mas mostre quem é você. Isso ficou em mim. Então, isso é um posicionamento que eu tenho enquanto empresário, em que as pessoas, pô, mas você é empresário, você não pode se expressar. Eu falo, cara, antes de eu ser empresário, eu sou um ser humano que eu tenho minhas próprias vontades, eu não vou abrir mão das minhas vontades, eu não tô fazendo mal a ninguém. Então, eu acho que isso vem desde pequeno, vem desde de casa. E eu sempre tive dentro de mim, cara, uma gratidão muito grande com os meus pais. Sabe aquela coisa, eu via moleque novo assim, molequinho amigo meu, começando a fumar. Eu falava, cara, naquela época era atrativo, né? Anos 80 e tal. Eu falava, cara, mas meus pais sempre me falaram que isso vai decepcioná-los. E eu não posso fazer isso. Os caras dão de tudo pra mim, porra. Por que eu vou... Eu preciso disso pra decepcioná-los? Então, acho que esses valores vieram crescendo dentro de mim. Conforme a gente vai amadurecendo, você vai colocando ele pra fora nos momentos que você tá vivendo. Hoje é isso. Hoje a economia, é política, é na minha empresa. Entendeu o que eu quis dizer? Tem momentos que era na época de balada, sabe? Quer dizer, uma mesma rede de valores que vai se mostrando de formas diversas no curso da vida. No curso da vida, no que no momento da tua vida é importante. Em dimensões diferentes. Claro, com 18 anos era importante quando eu entrei na faculdade ir pra balada fazer bagunça e é isso, encher a cara. Ali eu expressava o meu movimento, minha forma de ser. Sim. Hoje são outros valores, ou são os mesmos valores dentro de outros
pontos importantes da E vida. como é que você se viu expressa. como austríaco, né? Você já se definiu Esse é como foda. austríaco, cara. Como é que... Porque assim, a tendência natural, né, de quem tem essa formação em economia no Brasil é não caminhar por aí. Como é que você foi desembarcar nessa? Eu sou formado em economia, né? Então, Então eu fiz FAP aqui em São Paulo. E como boa faculdade muito de... conteúdo ideológico, não? Cara, naquela época não era tão... Não era latente esse Assintoso. tipo. Você não percebia. Não sei se eu não percebia, se eu não tinha conhecimento. Não era um tema na sociedade. Lembra? Eu entrei em 2000 na faculdade. Não era um tema, assim, a ser discutido. Pelo menos pra mim, naquela época. É o que eu tô A falando. impressão que eu tinha Queria ir pra também. balada, queria festa. Era um moleque de 18 anos Acho ali. que não tinha uma contraposição clara, assim. Não tinha, Tava- não tinha. Mas hoje que eu ainda converso com os meus professores da época, eu vejo que eles têm uma inclinação totalmente oposta à minha. Sim, Então, sim. talvez sim e não era notório. Confesso que não era notório. Mas é engraçado isso, que assim, eu via que... Meu pai, por exemplo, vem de uma origem... Vou fazer o link, tá? Meu pai vem de uma origem muito pobre no interior de São Paulo. Minha mãe nasceu na Espanha, que é a minha relação que eu tenho com a Espanha até hoje. E meu pai vem de uma origem muito pobre. Qual a cidade dele? Meu pai é de Catanduva, lá de Catanduva, São José do Rio sim, Preto. sim. Minha E sua família... mãe, qual parte da Espanha? Minha mãe é de Galícia, no norte Da de Galícia. Portugal, Minha mãe nasceu em Pontevedra. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pai foi o único que veio para São Paulo com 17 anos, arregaçou as mangas, empresário, e se deu bem financeiramente e sempre ensinou pra gente esses valores. Cara, arregaça as mangas, não acredita no Estado. Só que naquela época não tinha o nome, você é libertário, ou Sim. pelo menos a gente não conhecia. Se é libertário, se é austríaco, isso não se conhecia. Na nossa realidade, pelo menos, não se conhecia. E aí, eu via que quando eu voltava de férias na faculdade, o professor reclamava pra cacete. Pô, tá foda, pô, não pude viajar, pô, não sei o quê. E eu tinha acabado de voltar de viagem que meu pai tinha me proporcionado naquela época. Aí eu olhava e falava assim, quem que eu admiro mais? Esse cara que tá reclamando, essa professora que tá reclamando, ou meu pai que fala, cara, para de reclamar, meu, vamos fazer acontecer. Aí eu comecei a olhar e falar, eu admiro mais esse brother aí, cara. E esse cara tem muito mais em querer que eu dê certo do que o outro. Isso foi ficando na minha cabeça, E meu pai sempre falando, porra, meu, imposto é uma merda, não acredite nisso, não sei o quê e tal. Porque ele reclamava enquanto empresário. E aí, isso não tinha um nome. Quando eu fui estudar economia, eu naturalmente percebi que quando eu admirava meu pai, não podia ser o marxismo, nem o keynesianismo. Aí eu falei, mas essa porra tem que ter um nome. E aí foi quando eu me deparei, anos depois com a escola austríaca, eu falei, a coisa tá fazendo sentido na minha cabeça com os meus valores e minhas crenças. E explica muito do nosso comportamento do dia a dia. Aí eu falei, achei. E isso foi em 2017. Aí eu falei, vou mergulhar de cabeça nesse negócio. Aí foi quando eu mergulhei e comecei a estudar nele, eu falei, me achei. Me achei enquanto explicação econômica. Né? Isso já estava fora do ambiente acadêmico universitário Tá de 2003, Denis. Eu voltei agora da aula, faz 5 semestres. Eu jamais me imaginei como... Eu não sou... Os vídeos, o Minuto do Musa me abriu muitas portas que eu não imaginava. Uma delas foi a Link, que hoje eu dou aula. Sim. E como é que é lá o ambiente acadêmico nesse Do caralho. sentido? Porque é muito diferente, né? Do perfil do aluno, o perfil dos professores é muito diferente. Muito. O perfil dos professores são todos empreendedores. É uma faculdade que promove empreendedorismo, então mais de 72% dos alunos já empreendem. A gente tem um laboratório lá dentro, em que a gente acelera aquelas empresas que a gente acredita. Então a Link compra até 5% das empresas para ajudá-los na reestruturação. Então a gente já tem faturamento de empresa de aluno, já está na casa dos 7 milhões de reais mês, somatória de todas as empresas que a gente acelera pela Link. Caramba. Então, tudo que você tem dentro da empresa é do aluno. Então, por exemplo, o meio de pagamento do cafezinho é um aluno que criou. O meio, a distribuição, a logística daquele... Sabe quando você compra aquele... Sei lá, tem aqueles barzinhos online, sim, mete o cartão, então sim. não sei o nome daquilo hoje em dia. É de um aluno. A logística é de um aluno. O meio de pagamento é de um aluno. A produção do negócio... Era um grande estudo de caso, né? É um estudo de caso diário. De resolução. Então, a gente tem o mínimo que o MEC nos obriga para dar um diploma. Sim. Nossa. O resto, cara... Genial. O resto é empreendedorismo na veia. Então, a gente tem um estímulo muito grande a falar o que você pensa, a debates. Então, cara, e tem essa percepção de liberdade individual, mercado, o tempo inteiro. Quer dizer, mas há um debate de natureza filosófica também, ou é mercado, técnica? Não, tem. Você tem, por exemplo, você tem aulas de falar em público, você tem aulas de Legal. Posicionamento pessoal, comportamento pessoal, você tem aula de
sei lá, tem um que chama Creating New Venture, Creating New Adventures, alguma coisa assim. Então é você saber se expressar, você finge que você está na frente do cliente, como é que eu falo, Legal. ou você treinar os alunos para falar em público, então você junta a faculdade toda para fazer um debate. Cara, é muito legal, cara, é muito legal. Então não é só a parte administração, economia e tal, não, o lado humano, que tem muito a ver com o austríaco também, né? Claro,